Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. Se você já está investindo, quer aprender mais, esse programa também é para você. Todos os finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E hoje a gente vai falar de uma modalidade de investimentos que mistura renda fixa com renda variável. Com a tradição dos imóveis e o dinamismo e a transparência das ações, os fundos imobiliários atraem cada vez mais os brasileiros. Olha só. Em tempos em que a taxa básica de juros está em 6%, os brasileiros estão de olho em investimentos que possam render mais do que a renda fixa, mas ainda com alguma segurança. Os fundos imobiliários misturam essas duas qualidades. Não à toa, mais de 100 mil pessoas no Brasil escolheram esse tipo de investimento para fazer o tão suado dinheirinho se multiplicar. Desde janeiro de 2018, o número de investidores vem crescendo. Em junho deste ano, o valor de mercado investido girou em torno de 61 bilhões de reais. E a maior fatia de investidores é de pessoas físicas, ficando à frente do grupo de investidores institucionais. Mas afinal, o que é um fundo imobiliário? É um fundo de investimento que aplica o dinheiro dos cotistas em empreendimentos imobiliários de vários segmentos, como escritórios, shoppings, galpões, hotéis, universidades. E também em títulos relacionados ao mercado imobiliário, como as LCIs, as letras de crédito imobiliário, e as LHs, as letras hipotecárias, por exemplo. Com essa diversidade, é possível alcançar ativos de vários tipos diferentes, com oportunidades e riscos bem distintos. Quando se compra cotas de um fundo imobiliário, se adquire a participação no patrimônio do fundo e o cotista passa então a receber parte dos lucros, na mesma proporção do que foi investido. Apesar de ter parte alocada em renda variável, especialistas garantem que essa modalidade de investimento tem segurança jurídica, por ser administrada por instituições financeiras, que são obrigadas a publicar balanços e relatórios dos fundos. Bom, para ajudar você a entender melhor como funcionam os fundos imobiliários, se é seguro e rentável, eu converso agora com o professor de finanças, especialista em fundos imobiliários, Arthur Vieira de Moraes, e também com a planejadora financeira Denise Machado, que é assessora de investimentos da Messen Investimentos. Olá, muito bem-vindos ao Dinheiro em Foco. Obrigado. É um prazer falar sobre este assunto, porque renda fixa e renda variável num único investimento, isso pode ser talvez um bom começo para quem está querendo sair só da renda fixa e procurando alguma coisa com rendimento maior. É como se o risco também ficasse dividido? Eu começo pelo Arthur. Bom, obrigado. Olha, de fato, ele tem características de renda fixa, mas é um investimento de renda variável. Por que isso? A renda do fundo imobiliário, que é essa distribuição de rendimentos, ela é uma participação no lucro do fundo, como foi bem dito aí na abertura. Então, quando o lucro aumenta, a renda aumenta. Quando o lucro diminui, a renda diminui. Então, renda que deriva de lucro é renda variável. E por que se diz que ele é um mix entre renda fixa e renda variável? Porque nos fundos imobiliários, principalmente aqueles com contratos de locação longos, a variação do lucro é pequena. Imagina um fundo que tenha lá 10 imóveis, 10 inquilinos, os preços dos aluguéis não mudam o tempo todo, pelo contrário, eles são bastante estáveis. Então pode haver uma variação, porque de tempo em tempo um contrato é reajustado para cima, ou um imóvel fica vazio porque o inquilino muda de endereço, mas no geral há uma consistência na distribuição dessa renda. Então ela tem uma característica de renda fixa, mas a gente nunca pode deixar de lembrar que é um ativo de renda variável. E aí você consegue talvez ter um retorno melhor do que somente deixar o dinheiro na renda fixa. É por aí, né? Você tem essa possibilidade, desde que realmente o valor da cota varie para cima. Né? Então, é importante saber que, apesar de ter esse lado da renda fixa, a oferta e demanda pelo ativo na Bolsa, ele faz com que o preço suba e desça com bastante frequência. Então, é importante saber se você tem estômago realmente para segurar essas oscilações. Quando a gente fala que pode ser um primeiro passo antes de investir em renda variável, leia-se ações ou fundo de ações ou ETFs, etc., é real porque talvez tenha uma oscilação menor do que as ações, né? Muito menor, tá? Em média, muito menor. Por quê? Justamente porque um fundo tem uma distribuição constante e geralmente bem consistente de renda,
essa distribuição ela ancora o preço. Imagina um fundo que custe R$100 a cota e que ele me dê 50 centavos de distribuição de rendimento por mês. Então ele está dando uma rentabilidade de 0,5%. Se esse fundo dobrar de valor, a rentabilidade, a distribuição de rendimento passa a ser o equivalente a 0,25 ao mês. 0,25 ao mês eu deixo meu dinheiro até na caderneta de poupança. Sim. Então, o que vai acontecer? Ele não vai bater R$200. E se bater, logo esse preço ajusta um pouco mais para baixo. E o contrário, se ele caísse para R$50, então agora os mesmos 50 centavos representariam 1% de rendimento ao mês. É muito no cenário atual. Então, isso também não vai acontecer. As pessoas vão comprar por 50, por 60, por 70 e ele volta ao preço dele. Então, os preços oscilam, mas oscilam muito menos do que as ações. E qual a explicação disso? A renda ajuda a ancorar, a renda ajuda a mostrar que não adianta ter uma expectativa e pagar muito caro, e também não adianta que ele nunca vai cair muito, exceto por um evento, um imóvel que tem um problema, um inquilino que tem um problema, coisa assim. Então, ele oscila muito menos do que o mercado de ações. Eu acho que é muito interessante quando a gente pensa que pode ser uma alternativa dentro de uma carteira bem diversificada, né? O mercado está propício para isso. Sim, o mercado está bem propício. A gente está entrando aí num cenário, né, novo de taxa de juros do Brasil, aí acompanhando essas baixas taxas do mundo. Então, a gente teve aí a semana passada um corte na Selic até maior do que o mercado esperava. Então, a gente está aí com 6% ao ano e você consegue aí, né, dentro de uma carteira mais bem estruturada, a ter um rendimento um pouquinho maior que isso, às vezes 6%, 7% ao ano e com uma isenção de imposto de renda, né? Mas o mais importante é com uma liquidez aí. Então, sim, acho que é uma oportunidade para aquele recurso que estava só concentrado no pós-fixado, né, da renda fixa, mas assim, é sempre com aquele cuidado, né, um pedacinho ali do seu patrimônio. Isso é um ponto legal, né? Tá todo mundo falando de fundo imobiliário, a gente tem dados de que esse ano de 2019 é um ano propício para esse tipo de investimento, mas como que a gente pode começar, né? É para sair comprando fundo imobiliário porque vai dar certo ou não é bem por aí? Não é bem por aí, é importante. Você tocou na palavra-chave que é portfólio. Investimento é portfólio e portfólio é perfil. Então, o fundo imobiliário, eu costumo chamar de coringa do portfólio, tá? Ele cabe no portfólio de todo mundo, do conservador ao arrojado. Então, qual a diferença? O conservador ele vai ter um pouquinho de fundo imobiliário no portfólio, moderado um pouco mais ou arrojado um pouco mais, tá? Mas não há nenhuma urgência de fazer uma transferência da renda fixa para os fundos imobiliários. O importante é aprender, é entender como eles funcionam. E é simples e tem muita informação disponível. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é começa logo, mas começa bem pequeno. Porque a gente ainda vai falar, mas dá para comprar de uma em uma cota na Bolsa. Então, com 150, com R$200, eu já começo a investir em fundo imobiliário. O que vai acontecer com o meu patrimônio? Nada, meu portfólio nem vai alterar, mas eu vou aprender, eu vou estagiar em fundos imobiliários, tá? Então não há nenhuma urgência de sair investindo em fundo imobiliário, entrando em oferta pública, nada disso, mas é importante começar a investir pequeno para aprender. Eu estava lendo isso, que tem muita oferta pública para esse ano, um volume grande de dinheiro de ofertas para fundos e às vezes parece que é aquela oportunidade, é a oportunidade que eu tenho de entrar, né? Esse tipo de investimento é um investimento sólido, que deve se manter por muito tempo no mercado, não é uma sangria desatada. Isso. Não é uma sangria desatada, então a gente acho que já teve mais de 23 ofertas públicas esse ano, né? E acho que é importante para quem está começando é já entrar num fundo que tenha um histórico, porque a oferta pública, então ele está sendo levado à abertura do fundo ao público, então você não tem história ali de como esse fundo veio se comportando. Então, acho que para quem está começando, é mais seguro você olhar para trás, ver, como eu disse, em momentos de mercado aí, com risco, como é que ele se comportou. Né? Mais interessante entrar assim e deixa o pessoal que já sabe mais entrar nessas ofertas públicas. Eu queria deixar claro, a gente está falando aqui sobre esse momento em que a gente está vivendo, esse momento econômico do nosso país, junto com essas ofertas de fundos imobiliários e como diversificar a sua carteira. Mas eu acho muito interessante porque o brasileiro tem uma tendência, uma cultura de gostar de investir em imóveis, né? Então, o fundo imobiliário, para deixar bem claro, e aí eu queria que vocês tocassem nesse assunto, é você comprar uma parte
de um empreendimento imobiliário. Então, como se eu pudesse ser dona também daquele shopping center que eu gosto muito. É como se fosse isso. Então, a gente estava comparando com ações, mas ele também é comparável com imóveis. E aí, quem já tem um imóvel, quem tem vontade de investir em imóveis, já deveria pensar em fazer isso via fundo imobiliário. Tá. Então, digamos que eu tenho um portfólio de imóveis, muita gente tem 3, 4, 5 imóveis. Provavelmente eles são residenciais ou são pequenas salas comerciais. Por que não começar a investir também em fundo imobiliário e incluir no seu portfólio de imóveis shoppings, galpões de logística, agências bancárias, hotéis e tudo mais que os fundos imobiliários podem alcançar, né? Geralmente esses empreendimentos que você está dizendo, eles estão funcionando. Exato. Eles estão locados. As pessoas trabalham num Sim. escritório que pertence a um fundo imobiliário, frequentam um shopping que pertence a um fundo imobiliário. Vou te contar uma história bem curtinha, mas a minha filhinha, um dia passando pela Avenida Paulista, eu fui mostrando para ela, ela tem 6 anos. Filha, ó, dá para ganhar aluguel deste prédio, dessa agência bancária, desse hotel, desse shopping, escolhe um que o papai vai comprar um pedacinho do imóvel para você. Eu não sei porquê, mas ela escolheu o shopping, né? O que será? O que eu fiz? Comprei 10 cotinhas daquele fundo e ele paga mais ou menos 51, 53 centavos por mês. Então agora, quando entra o dinheiro, dá R$5 e pouco, eu pago em dinheiro para ela perceber que o aluguel está entrando. Então é assim, eu compro pedacinhos, frações ideais de um portfólio imobiliário. Isso é muito legal, esse exemplo é muito legal, porque se eu tenho um imóvel comercial, às vezes eu posso ficar à mercê do mercado. Às vezes ele pode ficar meses sem ninguém locar e eu tenho o custo daquele imóvel parado. Sim. Se eu tenho a chance de comprar um pedacinho em cotas pequenas, como você comprou para sua filha, de um shopping, e entra na minha conta R$5 de rendimento, é como se fosse o aluguel. Isso que é muito legal do fundo imobiliário, é você entender que você recebe um aluguel direto na sua conta da corretora. A gente está chegando na hora do break, mas assim que a gente voltar, a gente vai explicar melhor como comprar as cotas de fundo imobiliário, o que você precisa fazer para entender melhor sobre isso e o quanto pode ser de fato rentável e engordar aí a sua carteira de investimentos. O Dinheiro em Foco volta rapidinho. Até já. Dinheiro em Foco está de volta, hoje falando sobre fundos imobiliários, investimento que já sentiu um aquecimento no mercado neste ano. Dá só uma olhada. O brasileiro sempre gostou de comprar imóveis por acreditar ser uma forma de manter o patrimônio em segurança com chance de alguma valorização. Mas a mudança nos hábitos de consumo, especialmente dos jovens, vem modificando esse cenário. O segundo semestre começou aquecido para o mercado de fundos imobiliários e 2019 promete ser um dos mais ativos para o setor. Enquanto um apartamento pode demorar anos até ser vendido, uma cota de um fundo imobiliário pode, em teoria, ser comercializada a todo momento na Bolsa de Valores. Hoje são mais de 180 fundos com cotas negociadas livremente, que somam um valor de mercado de mais de 61 bilhões de reais. Com a Selic na mínima histórica e a retomada da atividade que se vislumbra para alguns setores da economia, o destino do investidor típico de renda fixa tem sido, em boa parte, para fundos imobiliários, considerado um meio de caminho até que diversifique a carteira, com opções aparentemente mais arriscadas, como fundos de ações. Estão aqui comigo o professor de finanças, especialista em fundos imobiliários, Arthur Vieira de Moraes, e a planejadora financeira, Denise Machado, que é assessora de investimentos da Messa Investimentos, explicando melhor sobre fundos imobiliários. O que eu quero saber é, ok, entendi, gostei, como eu faço para entrar nessa nova modalidade de investimento, Denise? Sim. Como se fosse uma ação negociada em bolsa, então você tem que fazer esse acesso através de uma corretora. Então você tem lá a corretora do seu banco ou corretoras independentes, você faz o cadastro e ali está pronto para adquirir essas cotas, né? Como eu sei que aquela cota daquele fundo é bom? Eu tenho como, estudando ou vendo pelo jornal, como eu sei que aquele empreendimento é bom? Ou é por identificação que eu devo escolher? Olha, a informação é muito disponível, tá? Eu entro no relatório gerencial de um fundo e eu vejo lá a foto dos imóveis. Tá? Ah, sim. Então, falando em escolher, o primeiro passo é escolher fundos grandes, com muitos imóveis. Tá? Então, a gente está falando de diversificação. Fundos que são grandes, que têm muitos imóveis e que têm muitos inquilinos. Tá. Então, eu estou diminuindo o meu risco.
E eu não preciso escolher um único fundo, pelo contrário, eu posso fazer um portfólio de fundos imobiliários. Então imagine que se eu, ao longo do tempo, eu tiver uma carteira de 15 fundos grandes e bem diversificados, eu atingir centenas de imóveis diferentes. Eu diminui meu risco a tal ponto de que essa renda que eu falo que é constante, a possibilidade dela vir a zerar é quase nula, percebe? É diferente de eu ter um imóvel que um dia fique vazio. Eu tenho participação em centenas de imóveis. Nos períodos ruins da economia, a renda tende a diminuir, mas zerar não. É, porque você recebe um proporcional do lucro. Então, se por acaso os preços dos imóveis caíram por conta de uma crise, vem menos. Mas com uma carteira bem diversificada, é possível continuar recebendo. Deixa eu só explicar a diferença entre preço e renda. Tá? O preço é aquilo que eu paguei pela cota, ela vai eventualmente valorizar ou desvalorizar. A renda é a distribuição do lucro. Tá. Eu compro um imóvel e ele está alugado por 3 anos para um inquilino. O meu imóvel, nesse período, pode ser que ele passe a valer mais, passe a valer menos, mas a renda ela continuou a mesma. E é daí que vem a característica da renda fixa, porque foi o pagamento do aluguel. Então, combinado do contrato. Isso, e durante exatamente, 3 anos é aquele valor, ajusta o IGPM só. Então, quem está investindo com foco na renda, o que ele vai olhar? Quais são os ativos, os imóveis e os inquilinos. A renda ela tende a ser consistente, independente da variação do preço da cota. Ninguém quer ver o preço da cota diminuir. Verdade. Ninguém quer ver, mas eventualmente ela pode cair e a renda continuar a mesma. Sim. Tá? São coisas diferentes, o preço e a renda. E como a gente falou, é uma gestão profissional, ou seja, esses contratos são muito bem amarrados. Então, o inquilino ali ele tem penalidades bem altas para sair. Então, para o investidor, é até mais seguro, né, um contrato através de um fundo do que ele sozinho na pessoa física conseguir amarrar dessa forma. É difícil um fundo quebrar? Ou se um fundo quebrar, o que acontece? Porque acho que a gente pensa nisso, tá, mas e se der tudo errado lá no meio do caminho, né? O fundo, para quebrar, ele teria que ter patrimônio líquido negativo. Tá. Certo? E um fundo imobiliário, se ele comprou ativos imobiliários, ele tem terreno, ele tem edificação e ele vai ter lá obrigações a pagar também, tributos, coisas assim. Então, a possibilidade de um fundo imobiliário quebrar, ela é muito pequena. Até porque a nossa legislação não permite a alavancagem. O que é isso? Um fundo imobiliário não pode pegar dinheiro emprestado para comprar imóveis. Então, sim. Da onde vem o dinheiro do fundo? É dos cotistas. Ele fez uma emissão de cotas, a gente comprou as cotas, entrou lá, por exemplo, 500 milhões de reais dentro do fundo. O gestor vai comprar 500 milhões de reais em imóveis. Ele não vai comprar 1 milhão de reais em imóveis, porque ele não pode alavancar. Ele está financiando Exatamente. o que está dentro do fundo. O que está lá existe, está pago e está quitado. Exato. Então, um fundo quebrar, se ele não toma dinheiro emprestado, se ele não alavanca, a possibilidade é mínima. Tá? Agora, digamos que num cenário muito ruim, os imóveis ficaram vazios. E o imóvel vazio não é que ele não te gera renda, ele começa a te gerar custo. Você tem que pagar condomínio, tributos e coisas assim. Digamos que todos ficaram vazios e acabou o saldo em caixa do fundo. O que vai acontecer? Ele quebrou? Não, ele não quebrou. Ele tem patrimônio líquido positivo, mas ele não tem liquidez para atender as suas obrigações agora. Aí ele pode fazer uma nova oferta de cotas. Ele pode alugar imóvel de graça. Isso acontece. Sim. De graça, sim. Você não me paga o aluguel, mas você começa a pagar tributos e custos. Os tá? custos que aquele imóvel dá. Quebrar um fundo imobiliário é muito difícil. E se o administrador do fundo imobiliário, que é uma instituição financeira, quebrar? Nada acontece com o fundo. O fundo tem um CNPJ próprio, tá? E o patrimônio pertence ao fundo e o fundo pertence aos cotistas. Então, banco que administra, corretor e tal, isso não se confunde com o patrimônio do fundo imobiliário. Uma dúvida muito comum das pessoas é: tem FGC? Não tem FGC em fundo imobiliário. Fundo garantidor de crédito. Não tem. Não tem por quê? Porque não precisa. Tá. Entende? Se quebra um banco e eu tenho um CDB do banco, o meu CDB ele se confunde com o patrimônio do banco. Então, foi tudo junto e aí o FGC vem e me resgata. Sim. Se quebra o banco que administra o meu fundo imobiliário, nada acontece com o patrimônio do fundo, porque os credores não podem atingir esse patrimônio. Então, não tem FGC porque não há necessidade do FGC. Sim. Me parece um investimento seguro dentro de um grupo de investimento considerado mais para o variável do que para o fixo. Mais com para o variável oscilação. do que para o fixo, sim. Agora, pensando numa parte prática, digamos que eu me interessei e quero fazer uma compra de uma cota. Todos os meses eu recebo o lucro na conta corrente da minha corretora, por exemplo. Eu posso tanto usar como um prolabore para retirar esse dinheiro e
né, enfim, usar em outras coisas, pagar conta, etc e tal, ou reinvestir na mesma hora, né? Imagino que isso seja um movimento bem fácil de ser feito. A pergunta que fica é, quanto tempo leva investindo ou quanto eu preciso investir para ter um retorno comparado com o retorno de um aluguel médio no Brasil? Tem que ter muito dinheiro investido? Essa que é a pergunta que eu quero fazer. Se a gente for falar só do retorno, eu te falo, é amanhã que você tem um retorno maior do que o aluguel médio no Brasil. O fundo imobiliário, ele é mais seguro do que investir em imóveis e ele é mais rentável do que investir em imóveis. Qual que é o retorno médio de um imóvel residencial no Brasil? Isso, dados do FIPZAP, tá? É de 4 e pouco % ao ano. E aí, o investidor pessoa física, ele tem que pagar imposto de renda, que pode vir a ser até 27,5%. Certo. Vai sobrar por mês algo próximo de 0,3 líquido. Quem investe em imóvel tem, em média, 0,3 líquido por mês. Num fundo imobiliário, num patamar atual, um fundo conservador, vai te dar algo próximo de 0,5% ao mês, já líquido porque ele é isento de imposto de renda para a pessoa física, esse rendimento mensal. Isso que eu ia te perguntar, qualquer rendimento mensal é isento? O rendimento é isento para pessoas físicas. O eventual ganho de capital que vender-me-as com lucro na bolsa é tributado em 20%. Comprei cota por 100, vendi por 110 em algum tempo depois. Sobre 10 que eu tive de lucro, eu tenho que recolher 20%. É sobre o lucro da venda que você tem. Exatamente. Se oferir o lucro, né? Então, você tem que recolher esses 20% em cima desses 10 que você ganhou. E também acho que é um ponto importante lembrar que muita gente acha, porque quando você está transacionando ações na Bolsa, você pode vender até R$20 mil mensalmente sem pagar um imposto de renda. Esse benefício não se estende ao fundo imobiliário. Então, ao oferir o renda, vai pagar. Tá? Mesmo qualquer valor. Qualquer valor. Tem um teto ou um mínimo de a partir de mil. Qualquer lucro é tributado. Agora, se eu receber esse aluguel, digamos assim, na minha conta de corretora e quiser, que é o meu lucro, Isso é distribuição de lucro. a distribuição do lucro, eu posso reinvestir, colocar no mesmo fundo ou em outro. Isso não, essa transação configura pagamento de imposto? Nada. Nada. Porque já foi pago o imposto lá dos imóveis anteriormente, é por isso. O imposto está sendo pago, gente. Alguém está pagando o imposto no geral, é isso. O fundo é isento de imposto de renda também. Tá? O fundo, em geral, fundos de investimento são isentos de imposto de renda. Qual a diferença entre o faturamento e o lucro líquido num fundo? Os custos. Tem taxa de administração, tem taxa paga para a CVM, para a B3, tem lá o custo de um imóvel, de um consultor. Então, entre o faturamento sai todos os custos, sobra o lucro líquido, isso é dividido pelo número de cotas e anunciado por cada cota. Então, por isso que eu dei um exemplo de um fundo que dê 50 centavos por cota. Ele é negociado de em uma cota e o lucro é igualmente distribuído para todo mundo. Se eu tenho R$1.000 e você tem R$1 milhão e nós dois compramos cotas do mesmo fundo, a gente vai receber exatamente o mesmo rendimento, 50 centavos por cada cota. Você recebe mais monetariamente porque você tem mais cotas. Claro. Mas o rendimento é igual para todo mundo. Porque a minha fatia do bolo é maior, então ela é proporcional ao que eu tenho ali. Então veja como é democrático o instrumento ainda. Sim, não, e parece fantástico, uma opção. Agora, é difícil a gente não sair correndo e querendo aproveitar essas ofertas, né? O que a gente precisa observar na hora de comprar ou de escolher um fundo de investimento imobiliário? Bom, se já ficou claro para todos que quando eu compro cota de um fundo imobiliário, eu comprei uma fração ideal de um patrimônio, então a resposta é essa. O que eu tenho que observar é o patrimônio, certo? É isso que eu vou adquirir. Qual é o maior erro do investidor? Ele vai ver lá o rendimento que é pago e escolhe aqueles que estão dando a maior rentabilidade. Olha pelo rendimento. Olha pelo rendimento. O que eu compro é o patrimônio e o que gera rendimento é o patrimônio. O rendimento é mera consequência de um patrimônio de qualidade. Então, é isso que eu tenho que analisar, o patrimônio. Então, mesmo que tenha um bom rendimento, não necessariamente eu vou escolher esse empreendimento, é isso? Não, porque você tem que olhar, como ele disse, o que tem dentro, quem está gerindo aquilo, é muito mais do que você só olhar simplesmente o rendimento. Muita gente entra em investimentos, eu quero esse fundo porque rendeu bem esse mês. Mas não é isso, você tem que olhar quem são os inquilinos, como é que está amarrado esse contrato. Mais de um mês, não só naquele mês, né? Olhar para trás, né? A história do fundo, é importante. Pensar para frente. Sim. Às vezes, se aquele setor da economia não vai tão bem, não sei, estou chutando assim. Sim. Imagina, se a maioria dos fundos, um fundo conservador no patamar atual dá 0,5% ao mês, tem um fundo que esteja dando 0,8%, 0,9%, 1%? Tem.
ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Se tem um fundo rendendo muito mais do que os outros, é porque ele traz consigo mais risco do que os outros, entende? O retorno é sempre uma função do risco assumido pelo investidor. Então, quem começa, quem tem pouco conhecimento e já vai direto no que está rendendo mais, sem saber, ele escolheu os mais arriscados, os piores patrimônios, entendeu? Sim. Então, vá lá nos maiores fundos, naqueles que estão na média do mercado. E você também tem a oportunidade, dentro da sua corretora, de ter as carteiras recomendadas, ou seja, ali tem pessoas que entendem, são especialistas, assim como o Arthur, e sabem escolher os fundos bons e compor uma carteira bem diversificada. Então, ela vai ter shopping, ela vai ter imóvel residencial, comercial, hospitais, faculdade, logística, então, uma infinidade. E eles estão te dando a dica ali do que comprar, do que vender, né? Porque realmente fazer esse estudo sozinho, muita gente não tem tempo. Então, essas carteiras recomendadas são bem interessantes. Isso é bem legal, né? Já que você tem a conta numa corretora, aproveitar as informações privilegiadas que aqueles analistas que trabalham naquela corretora que você escolheu por uma razão específica, provavelmente você pesquisou e se informou bem, eles têm sim informações que podem te ajudar, principalmente nesse começo, se você não for se aprofundar muito no assunto. Eu acho que é um tema maravilhoso, eu fiquei super interessada, eu acho que ajuda bastante para quem está querendo ir para a renda variável e acho que vale a pena olhar com carinho para os fundos imobiliários, principalmente nesse momento, com calma, mas não perder isso de vista. Infelizmente o tempo terminou, eu agradeço a participação do professor de finanças, que é especialista em fundos imobiliários, o Arthur Vieira de Moraes, e a planejadora financeira Denise Machado, assessora de investimentos da Messa Investimentos, conversando com a gente aqui. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada Denise, pela oportunidade, Arthur. Até uma próxima. E você que gostou, fica ligado aqui no Band News, porque toda semana tem mais informação sobre como colocar o seu dinheiro em bons investimentos e fazer decisões cada vez mais acertadas. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau.